existe um único Deus, pois só Tu és o Deus eterno, acima dos céus, acima da terra e debaixo da terra, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Boa noite, igreja. Gente, quem está em casa às vezes não escuta o boa noite, então vocês vão falar um boa noite bem bonito, tá bom? Boa noite, igreja. Viu? A igreja está cheia. Boa noite, que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Então você louva ao Senhor. Nesse momento vamos estar orando pelas pessoas que estão enfermas. Vocês já viram lá uma relação das pessoas, dos nomes pelos quais temos orado. A palavra de Deus diz assim que muito pode a súplica do justo. Não importa se é uma oração curta, se é uma oração longa, mas toda oração o Senhor aceita. Diz assim lá em Salmos: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Amém? Então nós vamos estar orando, continuar orando pela Cidinha, pelo Alfredo, pela cirurgia dele, pela Maria Rita, a minha priminha, continua na UTI neonatal. Ela precisa agora aprender a sugar, que fala? A sugar. E continuar orando também pelo Mateus, pela Carmen, que está aqui hoje à noite, com a Daniela, com a Carol e as suas netinhas, pela Rose, pela Sandra do Alvarenga, pelas famílias, né? Então, esse deve ser o nosso propósito, estarmos orando, cobrindo uns aos outros. Mesmo sentados, feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada porque terminamos uma semana e o Senhor está nos dando a oportunidade de começarmos mais uma semana na Tua casa. Pedimos, ó Deus, a favor daqueles que estão sofrendo, seja, Deus, na parte emocional, espiritual, financeira, aqueles que estão passando por algum tipo de problema, Senhor, de enfermidade. Lembramos nesse momento do Mateus, da Cidinha, do Alfredo, da Maria Rita. Pedimos mais uma vez também pela Carmen, pela Sandra, pela Rose, ó Deus, e pelos seus familiares. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos tanto do Senhor. A Tua palavra é que nos conforta, a Tua palavra é que nos consola. E nós pedimos também para que o Senhor possa visitar cada pessoa que está aqui nessa noite. Seja visitante, seja membro, aquele que chegou aqui preocupado, ansioso, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar a mente e o coração de cada um deles. Peço também, ó Deus, para que a palavra do Senhor venha trazer refrigério, seja o alimento para a nossa alma, seja o alimento, Senhor, para o nosso espírito. Abençoe cada pessoa que está aqui. E quero trazer à memória, Senhor, toda aquela relação de nomes pelo qual a igreja tem orado. Senhor, nós apresentamos ao Senhor cada um deles, porque sabemos que o Senhor tem cuidado deles. Por isso nós queremos te agradecer. E obrigada, Senhor, pela semana que passou, pela saúde, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelo privilégio de poder ver irmãos que estão retornando à Tua casa. E isso é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Meu marido. Boa noite. Glória a Deus que estamos aqui. Quem tem seu dízimo, sua oferta, Pastor Cosme e Wilton, estão lá no fundo. Você pode ir lá, levar seu dízimo, sua oferta.
quiser passar a maquininha. Glória a Deus. Queridos, abram comigo lá em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Não tenho tempo de ler todo o capítulo, mas ele é tão importante. Tem tanta revelação de Deus neste capítulo, mas nós vamos nos concentrar naquilo que concerne ao reino de Deus. Então, lá no versículo 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Significa que ele estava fechado ao entendimento. Selo significa que não havia revelação sobre aquele livro, não havia entendimento, esclarecimento. Era um livro fechado, travado, selado. Versículo 4: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que coisa tremenda! O livro, todos sabem, é a palavra de Deus. Todos sabem, significa a revelação, o entendimento, o esclarecimento sobre a palavra de Deus. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem que é esse, queridos? Quem que é esse? Vamos falar bem forte. Quem que é esse? Jesus. Aleluia, o leão de Judá, a raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Porque ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele está na linhagem de Davi. Maria está na linhagem de Davi, né? Ele veio dessa linhagem real. Mateus capítulo 1, né, fala sobre essa descendência real de Jesus. Jesus vem dessa raiz de Davi, né? Veio dessa descendência de Davi. Ele venceu na cruz do Calvário. Ele veio aqui com o propósito de abrir o livro, de trazer revelação, de trazer entendimento, de trazer luz sobre a palavra de Deus. Então, a partir de Jesus, podemos compreender o propósito de Deus, podemos compreender o próprio Deus, podemos ter revelações de Deus. A partir de Jesus, nós podemos agora ter nossos olhos abertos, podemos ter o nosso entendimento aberto, podemos ter essa compreensão da palavra de Deus. Jesus proporcionou que nós possamos entender a palavra de Deus. Foi com o sacrifício dele, foi com a vitória dele na cruz, que ele conquistou o direito de abrir o livro, de tirar os seus selos, de tirar aquelas tapas, aqueles nós, né, que estavam fechando aquele livro, e hoje podemos ter entendimento. Versículo 8: quando tomou o livro das mãos daquele que se assenta no trono, os 4 seres viventes. Nós sabemos que eu já falei sobre isso aqui. Os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos, né? É o leão, o boi, o leão representando o evangelho de Mateus, que é o evangelho que apresenta a faceta de Jesus como rei. É o boi, que apresenta a faceta de Jesus como servo. É Lucas, que apresenta a faceta de Jesus como homem. E
o Evangelho de João, que apresenta Jesus como águia, como um ser transcendental, como o próprio Deus, é o símbolo da divindade. Então esses 4 seres viventes representam aqui, nessa metáfora, nessa figura de linguagem, os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos se dobraram, se prostraram, e também os 24 anciãos, cada um com taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tem tanta revelação, não tem tempo de tratar de cada um desses detalhes. Espero que o Espírito Santo possa colocar em você o entendimento. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Eu já comecei alto, então eu vou ter que baixar. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Que revelação tremenda! A maioria das religiões fala que Deus vai nos levar para o céu, que nós vamos ser como os anjinhos lá no céu. Não é isso que a palavra de Deus, em toda a sua extensão, de Gênesis a Apocalipse, prega, revela para nós. A revelação aqui é que nós vamos reinar sobre a terra. Salmo 37, o ímpio será da terra desarraigado, quer dizer, arrancado pelas raízes. Ele procurará o seu lugar e não o achará, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O leão, juntamente com o boi, se deitarão juntos, a ursa e a vaca juntas se abraçarão, o cordeiro e o lobo pastarão juntos, e um menino de peitos apacentará, e não haverá mais maldade em toda a extensão da terra, o reino de Deus na terra. Amém? É essa revelação que a palavra de Deus está trazendo aqui, queridos. É algo tremendo. A maioria das religiões fala que nós vamos ser como anjinhos, como seres transcendentais. Não é isso que a palavra de Deus está afirmando. O Senhor morreu para nos constituir reis, sacerdotes, para reinar sobre a terra. Abram comigo Mateus capítulo 6, no versículo 10. Mateus capítulo 6, no versículo 10. Vós orareis assim, versículo 9: Pai nosso que estás nos céus. Onde que o Pai está? Qual é o pedido? Santificado seja o teu nome. O primeiro pedido, na oração que Jesus nos ensinou,
é santifica o teu nome. Aqueles que realmente servem ao Senhor e crêem no Senhor, eles que estão sendo constituídos reis e sacerdotes que vão reinar sobre a terra, eles têm um zelo. O zelo principal deles não é pelo alimento, não é pela bebida, não é pelas roupas, não é pela sua própria reputação. Eles não estão nem aí para si mesmos, mas eles têm um zelo pelo nome de Deus. Eles têm um zelo e eles têm um cuidado e um temor, uma reverência ao nome de Deus. Por isso que o primeiro pedido daquele que está sendo constituído rei, rainha, sacerdote, sacerdotisa é: santifica o nome do Senhor. O segundo pedido: venha teu reino. Amém? Ou seja, saia dos céus e venha para a terra. Seja feita aqui na terra a tua vontade, como já é feita nos céus. Deus não quer nos levar para lá. Deus quer implantar o reino de Deus aqui na terra. É para isso que estamos sendo disciplinados, nós estamos sendo santificados, treinados como reis, rainhas e sacerdotes, sacerdotisas, e reinaremos sobre a terra. Ele prometeu voltar. Quando Jesus estava subindo, os seus discípulos olhando para cima, 2 anjos aparecem para eles e diz: para que olhais para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, na ascensão subindo, ele voltará. Ele vai voltar. Quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, a palavra que ele pregava era o evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está às portas. Não existe evangelho real, verdadeiro, sem a expectativa da implantação do reino de Deus. Todos que têm essa esperança, essa expectativa, estão servindo ao Senhor com entendimento. Paulo disse: olha, eu encerrei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu lutei as guerras do Senhor com os meus verdadeiros adversários, meus verdadeiros inimigos, que não são seres humanos, não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o meu filho, não é a minha filha, não é meu patrão, não é nem meu inimigo, o meu principal inimigo. Eu combati o bom combate, que a verdadeira luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos da maldade nas regiões celestiais. Contra eles eu dediquei a minha vida, a lutar contra eles, a batalhar as batalhas de Deus, as batalhas, o bom combate, que é lutar contra espíritos, contra demônios, contra Satanás. Essa é a nossa verdadeira luta. Eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, eu guardei a fé, e desde agora a coroa está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, no dia da sua volta. Ele vai me coroar, ele vai me constituir rei para reinar com ele sobre a face da terra. E essa coroa está reservada para todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo pedido que ele está ensinando aqui, queridos, o segundo pedido, não é uma vida boa aqui na terra, não é comida, não é bebida, não é as contas pagas. O segundo pedido aqui, o primeiro pedido é o zelo
pelo nome de Deus. Amém? O segundo pedido é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ganhar a expectativa, nós precisamos começar a gemer, nós precisamos começar a clamar, nós precisamos ter o espírito da noiva e começar a ter a expectativa da implantação do reino de Deus, da volta do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro pedido, então, é o pão nosso de cada dia, são as nossas necessidades, são os nossos problemas aqui na terra, o que nós necessitamos aqui na terra, é o terceiro pedido. Vamos recapitular? Primeiro pedido, zelo pelo nome de Deus. Segundo pedido, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a implantação do reino de Deus aqui na terra. E o terceiro, as nossas necessidades. Olha o que diz lá, versículo 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. A vida vale mais do que o alimento, o corpo vale mais do que as vestimentas. Versículo 33. Buscai, pois, em prioridade, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Não é que Deus não saiba das nossas necessidades, não é que Deus desconsidera plenamente as nossas necessidades, não, mas existe uma prioridade, existe uma ordem de prioridade. A nossa expectativa primeira deve ser na implantação do reino de Deus. A nossa principal expectativa deve ser com o reino de Deus aqui na terra. Amém? Amém, queridos? Por isso que nós já pregoamos o evangelho do reino. Esse é o evangelho real. O evangelho do reino, ele é completo. Ele prega tanto a salvação, quanto ele prega o dia do juízo, ou seja, na mesma ocasião do dia do Senhor, vai haver o dia do juízo também. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, e cada um prestará contas de si mesmo diante do Senhor. Está escrito. Esse é o evangelho completo. Não é só salvação, vai haver juízo. Vai haver o dia da vingança do nosso Deus. Abram comigo lá, vamos ver o que é a essência do reino de Deus. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Qual a essência do reino de Deus? O reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, não são a satisfação das necessidades humanas. Entendam bem que o pão nosso de cada dia, comida e bebida aqui, não é só comida e bebida, são, resumidamente, todas as nossas necessidades. Vocês estão entendendo? O reino de Deus não é a satisfação de todas as nossas necessidades. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, não dependendo das circunstâncias, não é circunstancial, não é de acordo com a circunstância, é no Espírito Santo. Precisa de ter uma vida com o Espírito Santo, precisa ter intimidade com o Espírito Santo, é algo que vem do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. Justiça e paz e alegria, independente das circunstâncias. Amém? Independente. Pode
todos serem injustos com você, todos podem te perseguir injustamente, e mesmo assim, pela comunhão com o Espírito, você continua agindo com justiça. Amém? Você continua mantendo a sua paz. É uma paz que excede todo entendimento, que vem do poder do Espírito Santo. E também a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor, não é a alegria do mundo, não é a alegria porque todas as nossas necessidades estão supridas, não é a alegria porque temos muito dinheiro no bolso, temos ótimos negócios, temos uma vida aparentemente vitoriosa, de sucesso. Não é isso. É uma alegria que vem pela comunhão com o Espírito Santo, por causa daquela prioridade. Amém? Por causa daquela prioridade, buscar em primeiro lugar, em prioridade, o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, você não corre atrás das coisas, você corre atrás de Deus. Amém? De Deus. A prioridade é Deus. Abram comigo lá em Mateus 13. Eu quero destrinchar, se der tempo, o que é o reino de Deus, na prática. Mateus capítulo 13, no versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aqui Jesus está usando uma metáfora, uma parábola, uma figura de linguagem. Amém? Uma figura, uma linguagem figurativa. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Vamos montando a imagem na cabeça. Amém? A linguagem parábola é como você usa da historinha para criança. É assim que Jesus usava parábola. Ele falava por parábolas usando associações de imagens. Então, vai montando a imagem aí na sua cabeça. Um homem, um dono de alguma propriedade, semeou uma boa semente no seu campo. Veio um inimigo e sorrateiramente, escondidamente, semeou também o joio no meio do trigo. Qual a diferença do joio com o trigo? O joio dá grãos. Então, na época que ele enche de sementes, ele se curva, ele se dobra. O trigo dá grãos, então ele se dobra. O joio não dá grãos, ele é igualzinho, a folha é igual, os raminhos são iguais, é tudo igual, só que ele fica ereto. É fácil diferenciar na época da colheita o joio do trigo. O joio é uma erva daninha, parecida com o trigo, que dá no meio do trigo para diminuir a produtividade do trigo. Vamos continuar aqui na figura de linguagem. O inimigo veio e sorrateiramente retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Aí o joio apareceu, porque era tudo igual. Mas quando deu fruto, então aquele que é trigo verdadeiro, ele se dobra, ele se verga. E o joio apareceu. Então os servos do dono daquela propriedade lhe disseram: Senhor, não semeaste uma boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita.
No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Por quê? Fica fácil de ver o joio. Ele fica ereto, fica fácil. Então tira primeiro o joio. Atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O que é que isso tem a ver com o reino de Deus? É porque Jesus começa falando que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a essa parábola. O que é que tem a ver? Vamos lá para o versículo 37. A revelação da palavra. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então, quem que é o dono do campo? Jesus. O campo é o mundo. Onde que Jesus está semeando? A boa semente são os filhos do reino. Então os filhos dele, que estão sendo preparados para ser reis e sacerdotes, estão sendo semeados no mundo, espalhados no mundo afora. O joio são os filhos do maligno. Presta atenção. Os filhos do maligno estão se desenvolvendo junto dos filhos do reino. Estão percebendo aqui? Os filhos do reino estão desenvolvendo, estão crescendo. Mas qual a diferença de um com o outro? Aí você começa a entender naquela figurinha o joio roubando forças do trigo, sugando da seiva que seria do trigo, atrapalhando o trigo no seu desenvolvimento, e foi o inimigo que plantou no meio. Então tem muita gente sendo semeada pelo inimigo no meio do povo de Deus para enfraquecer, para tirar o foco, para sugar. Se eu fosse lá para Pedro, ele vai explicar quem são esses joios. Ele vai falar de muitos que estão ali, são árvores sem raízes, são nuvens sem água, estão ali só para sugar de vós toda a vida, toda a energia. Tem muita gente no meio do povo de Deus que tem o propósito, foi plantado pelo inimigo para semear discórdias, para semear animosidades, intrigas, amarguras, semear calúnias, semear críticas construtivas, para ferir, para sugar forças. Assim, pois, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Enviará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino. Olha aqui, ele começou falando do reino. Então agora ele está falando, qual que é o reino? O reino é o mundo, o reino é a terra. Então Jesus está semeando seus filhos na terra, espalhando eles na terra, juntamente em convívio com os filhos do maligno, amém? Em contato. O próprio Jesus, quando orou, ele disse: eu peço que os livres do maligno, não que os tires do mundo. Mas quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai fazer, arrancar os filhos do maligno. Eles vão procurar o lugar deles e não vão achar. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. A implantação do reino de Deus vai começar com o arrancar do joio. Estão entendendo, queridos?
Depois você lê o Salmo 37. Eu vou deixar como tarefa de casa. Nós não temos tempo aqui de analisar o Salmo 37. Você leia o Salmo 37. É uma descrição do que vai acontecer com o joio. Deus vai arrancar da terra todos os ímpios, todos que insistem em resistir a Ele. Leia o Salmo 37 que você vai entender essa descrição. Vamos lá para Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 18: Ora, não chegaste ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Ele está falando aqui de quê? Quem já leu isso aqui nas Escrituras? Que ocasião foi essa? Vocês se lembram quando Deus tirou o povo do Egito? Vocês se lembram que Ele fez eles atravessar o Mar Vermelho? Atravessou eles pelo Mar Vermelho e destruiu os exércitos de Faraó. Vocês se lembram que logo depois Ele chamou eles para o Monte Horebe e falou: manda eles se santificarem, que eu vou manifestar a eles. Vocês se lembram disso? Pelo menos quem leu vai se lembrar. Está lá em Êxodo. Naquela ocasião, o monte pegou fogo. O monte ficou em chamas. Moisés estava lá em cima do monte. Só Moisés que foi autorizado por Deus a subir o monte. Ninguém mais. Ninguém podia nem tocar no monte. A Bíblia fala que se um animal tocasse no monte, seria apedrejado até a morte. E quando Deus começou a falar com eles taparam os ouvidos, eles ficaram tão aterrorizados com a voz de Deus. Deus queria comunhão com aquele povo, mas o povo ficou tão escandalizado com Deus, tão aterrorizado com Deus, que eles taparam os ouvidos e gritaram para Moisés: Moisés, fale você conosco, por favor, não deixa Deus falar conosco. Naquele dia eles pediram um intermediário. Deus queria falar com eles pessoalmente, eles não quiseram. Assim tem muitos até hoje. Não querem comunhão com Deus, querem que alguém compareça diante de Deus por ele. Pede para alguém. A Bíblia fala que no Novo Testamento todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ninguém mais dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus capítulo 7. A vontade de Deus é que todos tenham comunhão com Ele. Mas aqui ele está se reportando, ele está relembrando esse episódio. Vocês estão entendendo? O escritor de Hebreus está falando aqui: olha, vocês não chegaram nessa situação. Vocês não ouviram aquela voz horripilante que estremecia, que revelava assim, era como se a gente ficasse transparente diante dele. O temor, o terror foi tão grande. Deus queria simplesmente mostrar para eles quem ele era, o poder que ele tinha. Porque muitos deles, mesmo vendo os sinais no Egito, já tinham se esquecido. Eles estavam temendo mais os outros deuses das nações. Já estavam começando a temer os deuses das nações. Já estavam até arrependidos de ter saído do Egito. Deus queria mostrar para eles quem ele era. Mas aí eles não quiseram.
Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés diz: até eu me sinto aterrado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, pois, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, e agora, porém, ele prometeu, dizendo: outra vez abalarei não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaláveis, como tinham sido feitas, para que aquelas coisas que são eternas venham a ser implantadas. Por isso, nós que recebemos um reino inabalável, retenhamos firmemente a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Presta atenção. Sabe o que ele está falando aqui? Você não vai para o reino de Deus, você já está no reino de Deus. Sabe o que o reino de Deus é aqui nessa passagem? Ele está trazendo uma revelação tremenda. A igreja, a comunhão dos santos, o relacionamento entre irmãos, foi algo pelo qual Jesus morreu, foi algo pelo qual Jesus derramou seu sangue. Jesus morreu pela igreja, Jesus deu sua vida para que nós possamos conviver uns com os outros. Por isso que os seus ensinamentos, todos os princípios da sua palavra nos ensina a perdoar, a conviver até com os inimigos, a fazer o bem até quem nos persegue e nos maltrata, para aprendermos, para haver quebrantamento, arrependimento e aprendermos a conviver juntos. Isso é o reino de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida eterna para sempre. É neste lugar que tem unção, é neste lugar da presença de Deus. O lugar da presença de Deus é onde há comunhão, é onde há esse ambiente de irmãos. A igreja é o reino de Deus. É isso que ele está falando aqui, queridos. E ele não fala que nós vamos chegar lá, ele fala: vocês já chegaram. Olha em que verbo, em que tempo está o verbo. Já chegastes ao Monte Sião, a igreja do Deus, a igreja dos primogênitos. Vocês já chegaram. Vocês já receberam o reino de Deus. Amém? Amém, queridos? Quem está me entendendo aqui? Abram comigo lá em Mateus, aliás, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como já se tornou costume de alguns. Sabe, quando o sangue de Jesus não resolve mais nada na vida de uma pessoa, não é porque ela tem muitos pecados e muitos defeitos, não. É quando ela não valoriza mais igreja, não valoriza mais congregar. Aí o sangue de Jesus já não tem mais efeito na vida daquela pessoa, porque o sangue de Jesus, a Bíblia fala, se andarmos na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não purifica quem anda isolado, quem se distancia dos irmãos, quem prefere se desconectar. É uma vara que se desconectou da videira. Ela para nada mais presta a não ser pisoteada e queimada no fogo. Está se tornando o costume de alguns, principalmente nessa pandemia, com os decretos no mundo inteiro. Muitos estão, a pergunta do século, a pergunta de todas as nações é: para que igreja? Para que igreja? Para que eu preciso me congregar? Deixa eu continuar lendo aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, presta atenção, queridos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Então, todos nós precisamos constantemente ser purificados pelo sangue de Jesus. Entenderam? Mas só vamos ser purificados se andarmos na luz, não se andarmos nas trevas. A palavra treva significa ser isolado, ficar desconectado, se desligar da comunhão. Isso é andar em trevas. Porque se andamos na luz, temos comunhão, e o sangue de Cristo funciona. É a mesma coisa desse dedo aqui, ó. Enquanto ele estiver ligado ao corpo, o sangue vai correr por ele. Esse braço aqui, se eu cortar esse braço, o sangue não corre mais por ele, não vai alimentá-lo, não vai purificá-lo, as toxinas não vai mais ter essa proteção, as bactérias, os vírus, as doenças, a podridão, os fungos, tudo vai se desenvolver e vai deteriorar esse braço. Alguns se acham superiores ao propósito de Deus. Olha o que ele está falando: se vivemos deliberadamente em pecado. Viver deliberadamente em pecado é uma escolha em que a pessoa faz se desconectar do corpo, pelo qual Jesus derramou seu sangue. Pelo contrário, o que resta é uma expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir todos os ímpios. Se sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. É como que você pisotear Jesus, pegar o calcanhar e esmagar Jesus. É o cúmulo do desprezo ao que Jesus fez, ao sangue derramado na cruz do Calvário. Se Jesus morreu para reunir em um só corpo todos que andavam dispersos, se eu voltar a andar disperso, eu voltei a viver deliberadamente em pecado e não me resta mais nenhuma expectativa no reino de Deus. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, não arrisca, você que está aqui, você que está me assistindo, até onde essa mensagem chegar, não arrisque. Uma brasa que é tirada do fogo, ela vira carvão, ela apaga, ela perde a vida. Um galho que se tirar de uma árvore, ele vai secar, queridos.
Jesus morreu pela comunhão. Pai, faze o zoom, Senhor, eu te suplico, apesar das intrigas, apesar das animosidades, apesar das antipatias, apesar das amarguras, das feridas, dos problemas, das dificuldades, mas eu morri para que andam em unidade, eu morri pela unidade desse povo. Abram comigo lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, eu vou encerrar aqui. Jerusalém, Jerusalém, olha o lamento de Jesus, olha o choro de Jesus, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Apedrejar, vocês sabem o que é. Aqui não é no sentido literal que ele está falando. Ele está falando de desprezar. Quando se apedrejava alguém é porque se desprezava aquela pessoa. Quando eles pegavam uma prostituta e eles desprezavam as prostitutas, então eles tinham esse costume de apedrejá-la. Apedrejar aqui é no sentido de desprezar. Desprezar. É desprezar o sacrifício de Jesus. É desprezar o sangue que foi derramado na cruz. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não querem. Tem pessoas que acham que mudar de igreja vai resolver o problema. Não vai, porque a igreja é uma só. Se há problemas aqui não resolvidos, um dia vai ter que voltar e resolver. A Bíblia fala que se você vem trazer sua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão, e aí ele fala no sentido generalizado, não é só da mesma congregação, é no sentido geral, tem alguma coisa contra ti, vai primeiro acertar com aquele irmão, depois vem e oferece a tua oferta, senão nem tua oferta vai ser aceita. Quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta seus pintinhos, mas vocês não querem. Eis que a vossa casa ficará deserta. Deserto quer dizer ruína. Deserta quer dizer abandono. Não pense a pessoa que vai conseguir entrar no reino de Deus. Os frutos da carne são conhecidos, e uns deles são discórdia, porfias, problemas, dificuldades não resolvidas. Amarguras. Aliás, a amargura é a brecha principal para Satanás, não é? Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quando você fica irado com alguém, amargurado com alguém, e não resolve aquilo, aquela é a principal brecha para Satanás. Vamos ficar de pé, queridos? Nós vamos cantar um cântico antigo. Os meninos mais novos tiveram um pouco de dificuldade, mas é um cântico conhecido de todos, falando do reino de Deus que já está tão próximo, né? Eu acho que a maioria aqui conhece. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis.
e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Xalabalarala, Siri, patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Se por paz e santidade toda a terra descerá. Vencendo, vem Jesus. Aleluia! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia! E por glória entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar, e os remidos tristes, aleluia, lá no céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Aleluia, Deus te abençoe, queridos. Glória a Deus. Dê um abraço virtual em pelo menos 10 irmãos e irmãs, amém? Um ósculo santo à distância. Deus te abençoe. A música é mais velha que eu, por isso que eu errei algumas estrofes. Deus te abençoe.